Olá, como estão? Espero que bem. Desejo que todos estejam em segurança, em casa, se puderem, né? Hoje é dia 5 de maio, a gente está bem no pico, né, dessa transmissão. Parece que vai ser essa semana e a próxima. E vamos torcer para que as pessoas façam realmente esse isolamento. É uma grande responsabilidade que a gente tem sobre a vida do outro, né? Então, havíamos lido aqui a parte 28. Nessa parte 28, Diná fez um parto que foi muito difícil. As crianças eram gêmeas, um faleceu e o outro sobreviveu, mas a mãe também não sobreviveu. Uma pena. Mas ela também esteve junto com a Merit no mercado. Depois de muito tempo, levou lá as bugigangas que elas ganharam e foram trocar por alguma coisa. E depois de tantos anos, Diná viu um mercador e os dois se sentiram atraídos um pelo outro. Ela voltou para casa impressionada com aquilo, sem entender muito bem, e chegando em casa teve uma grande surpresa, né? Parece que o filho voltou para casa. Então, o último parágrafo dizia assim: entretanto, assim que entrei no jardim, todos os pensamentos sobre Bênia desapareceram. A casa estava em alvoroço. Rimosê tinha voltado. Eles chegaram um pouco depois de termos saído. Mandaram os empregados à minha procura, e como eu nunca saía da propriedade sem antes avisar Renefer, ela ficou preocupada e mandou que perguntassem por mim à sua amiga Rudedite. Quando minha sogra me viu entrar no pátio segurando um pedaço mordido de bolo do mercado, ficou zangada e girou nos calcanhares sem dizer uma palavra. Foi a cozinheira quem me disse que fosse depressa ver meu filho, que viera para casa para se recuperar. Recuperar? Perguntei, de repente gelada de medo. Ele está doente? Ah, não, respondeu com um sorriso. Veio recuperar-se da circuncisão e comemorar sua passagem para a idade adulta com uma grande festa. Vou trabalhar de manhã até à noite durante os próximos dias. Falou ao mesmo tempo em que me apertava as bochechas. A última palavra que eu consegui ouvir foi circuncisão. Minha cabeça latejava e meu coração batia acelerado quando entrei no grande salão onde Remosê estava descansando, recostado em um catre ao lado da cadeira de Nactirê. Ao ver-me, abriu logo um sorriso, sem qualquer traço de dor no rosto, que agora era um rosto inteiramente diferente. Havia quase 5 anos que me deixara e o menino era agora um jovem adulto. O cabelo, que não raspava mais, crescera farto e escuro. Desenvolvera músculo nos braços, as pernas não eram mais lisas como seda, o peito lembrava a beleza do pai. Mãe, disse o rapaz, que era meu filho. Mãe, você está tão bem, melhor ainda do que me lembrava. Estava apenas sendo cortês. Um príncipe do Egito falando com uma criada que lhe havia dado à luz. Era tudo o que eu sempre temera. Agora éramos 2 estranhos,
e nossas vidas jamais permitiriam que fôssemos mais do que isso. Fez um gesto para que eu me aproximasse e sentasse a seu lado. Naktirê sorriu aprovando. Perguntei-lhe se sentia dor e descartou a questão com um aceno. Não sinto dor alguma, disse. Antes e depois de fazerem o corte, dão-nos vinho misturado com suco de papoulas. Mas isso foi há mais de 7 dias e já estou quase bom. Agora vamos comemorar. Estou em casa para a festa. E perguntou: E você, como está, mãe? Disseram-me que se tornou uma parteira famosa, a única em que as grandes senhoras de Tebas confiam na hora do parto. Faço o que posso, falei reservada, querendo mudar de assunto, pois como uma mulher poderia conversar com um homem sobre crianças e sangue? Mas e você, meu filho? Conte-me o que aprendeu. Conte-me sobre o tempo na escola, suas amizades e os prêmios que ganhou por distinção. Seu tio diz que você é o melhor aluno. Uma sombra passou pelo semblante de Remosê e reconheci a criança que certa vez chorou ao encontrar um patinho morto no jardim. Mas meu filho não se referiu aos insultos dos colegas, nem ao coro de zombarias que o seguira por toda parte durante o primeiro ano de estudos. Onde está seu pai? Você não tem pai? Não falou da sua solidão, que só fez aumentar quando ele se revelou o melhor da turma. Chamou a atenção do professor e se tornou seu aluno favorito. Falou apenas sobre o professor Carr, a quem amava e obedecia integralmente, e em troca de quem recebia toda a atenção. Ao contrário de outros mestres, Carr nunca batia nos alunos ou os criticava por seus erros. É o homem mais digno que conheço depois de meu tio, disse Remosê, segurando a mão de Naktirê. Vim para casa comemorar não só a minha maioridade, como também o grande presente que Carr me deu. Meu professor convidou-me a acompanhá-lo em uma viagem ao sul, até Kush, uma cidade onde o comércio de ébano e de marfim foi revigorado, e cujo vizir foi apanhado apropriando-se de bens pertencentes à realeza. Foi o próprio rei quem pediu que Carr fosse pessoalmente para lá cuidar da contratação de um novo administrador, avaliar a situação e relatar o que encontrou. E continuou: Vou como ajudante de meu professor e estarei presente quando ele assumir a função de juiz e decidir as questões que lhe forem apresentadas. Fez uma pausa para que eu avaliasse a importância do que diria a seguir. Fui educado para seguir a carreira de vizir. Depois dessa viagem, meu aprendizado estará completo e vou receber meu primeiro posto. Com isso, vou conquistar honras para minha família. Meu tio está satisfeito, mãe. Você não está também? A pergunta era sincera. Um eco do desejo do menino que precisa saber a opinião da mãe. Estou feliz, meu filho. Você é um rapaz admirável que trará honras para esta casa. Desejo-lhe felicidades, uma boa esposa e muitos filhos. Estou orgulhosa de você e orgulhosa de ser sua mãe. Era tudo o que eu poderia dizer. Assim como ele nada me disse sobre o sofrimento que experimentou na escola, também não lhe contei sobre como senti sua falta e como meu coração estava vazio, ou como, ao partir, havia levado consigo a luz da minha vida.
Trocamos olhares carinhosos. Acariciou minha mão e levou-a aos lábios. Meu coração batia em 2 ritmos alternados, o da felicidade e o da solidão. 2 noites depois, durante a festa em sua homenagem, fiquei observando Remosê do outro lado do salão. Estava sentado ao lado de Nactirê e comia como se tivesse jejuado por muitos dias. Bebia vinho e seus olhos faiscavam de animação. Tomei vinho também e fixei os olhos em meu filho, imaginando a vida que iria viver, espantada por ele já ser um homem, apenas alguns anos mais jovem que seu pai quando o encontrei pela primeira vez. Prestes a entrar na idade adulta, Remosê era meia cabeça mais alto que Nactirê. Tinha um olhar claro e era aprumado como uma árvore. Renefer e eu, sentadas lado a lado pela primeira vez em muitos anos, admirávamos o homem criança que dera a nós 2 uma razão para viver. Minha mão roçou de leve nas mãos dela, e ela não as retirou ao sentir meu toque, prendendo meus dedos nos seus. Ao menos por um momento, compartilhamos o amor pelo nosso filho e, através dele, por aquele filho e aquele marido de Shechem, cujo nome era impronunciável. Uma jovem criada muito bonita levantou os olhos para Remosê e ele flertou com ela. Achei engraçado pensar nele como aquele bebê cujo traseiro eu tantas vezes havia limpado e que agora se excitava com uma mulher. Os músculos do meu rosto doíam de tanto sorrir. Mas eu suspirava tanto que Renefer se virou para perguntar se me sentia bem. Foi o banquete mais requintado que presenciei. Quase todos os nobres de Tebas haviam sido convidados. Flores brilhavam à luz de centenas de lamparinas. O ar estava denso com o cheiro de comida bem temperada, de flor de lótus fresca, incenso e perfume. Gargalhadas ressoavam pelo salão, regadas a 6 tipos diferentes de cerveja e 3 variedades de vinho. E dançarinas saltavam e rodopiavam até caírem no chão arfando, brilhando de suor. Além dos artistas locais, um segundo grupo de músicos fora contratado. Esse conjunto costumava subir e descer o rio tocando em templos e residências da nobreza, mas, ao contrário dos outros, recusava-se a acompanhar números de dança e insistia em que as pessoas ouvissem suas canções, que se afirmava terem propriedades mágicas. O grupo era liderado por uma mulher misteriosa que se escondia por trás de um véu. Cega como tantos outros mestres da harpa, era muito talentosa no sistro, um instrumento de percussão de som agudo e prolongado. Dizia-se que a cantora escapara das presas de Anubis e ganhara uma segunda vida. Mas ele havia mordido seu rosto, e por isso ela usava o véu. O relato era acompanhado de uma piscadela e um golpe do cotovelo, pois os egípcios sabiam como uma história interessante ajudava a promover os negócios. Ainda assim, quando a cantora coberta por um véu foi levada para o salão, correu um burburinho de expectativa pela multidão de convidados, já um pouco embriagados, e todos se sentaram.
Ela estava vestida de branco, coberta da cabeça aos pés por um tecido transparente que flutuava, ondulante, até o chão. Renefer chegou-se a mim e comentou baixinho: ela parece uma nuvem de fumaça. Instalada em um banco baixo, a mulher tirou as mãos das dobras da roupa e segurou o instrumento. Todos prenderam a respiração, pois as mãos dela eram tão brancas quanto a roupa, de uma palidez sobrenatural, como se tivessem passado por queimaduras terríveis. Sacudiu o sistro 4 vezes, a cada movimento produzindo um som totalmente diferente, o que neutralizou os efeitos do vinho nos ouvintes e fez todos se aquietarem, atentos. Primeiro, o grupo tocou uma canção ligeira, com flautas e tambores. Seguiu-se um melancólico solo de trombeta que provocou suspiros nas mulheres e deixou os homens imersos em reflexão, com a mão no queixo. Uma antiga canção infantil pôs no rosto de todos o mesmo sorriso aberto que exibiam quando não passavam de meninos e meninas. Havia realmente mágica naquela música, capaz de transformar o mais sóbrio pesar na mais luminosa alegria. Os convidados batiam palmas, as mãos no alto, voltadas para os músicos, e erguiam as taças brindando a Nactirê, em agradecimento pela maravilhosa apresentação. Depois que os aplausos se extinguiram, a artista do sistro começou a cantar, acompanhada por seu instrumento e um único tambor. A canção era longa, intercalada de muitos refrãos. Contava uma história nada extraordinária, a saga de um amor vivido e perdido, a mais antiga história do mundo, a única história. No começo da canção, o homem correspondia ao amor da mulher e eram felizes juntos. Em seguida, a história tomava um rumo triste, com o amante desprezando e abandonando a mulher. Ela chorava e suplicava em vão a deusa Hathor, a dama dourada. O amado não a aceitava de volta. O desespero dela era infinito, intolerável. As mulheres presentes choravam sem disfarce, lembrando-se dos tempos de juventude. Os homens enxugavam os olhos sem constrangimento, relembrando antigas paixões. Até os mais jovens suspiravam, pressentindo a dor das perdas ainda por vir. O silêncio prolongou-se depois que a canção terminou. A harpista dedilhou uma melodia suave, mas as conversas aos poucos foram morrendo. Ninguém mais erguia taças. Renefer levantou-se e deixou o salão sem qualquer formalidade. E então os convidados começaram a sair um a um. A festa terminou tranquilamente e o salão esvaziou-se aos poucos, ao som de suspiros e cumprimentos murmurados. Os músicos embrulharam os instrumentos e retiraram-se, conduzindo sua líder. Alguns criados dormiam no chão, exaustos, deixando a limpeza para o dia seguinte. A casa mergulhou em completo silêncio. Faltavam algumas horas para o amanhecer, quando achei o lugar onde os músicos estavam dormindo. A mulher do véu estava imóvel, recostada em uma parede. Pensei que também estivesse dormindo, mas ela se virou, tateando com as mãos estendidas para descobrir quem se aproximava.
Segurei suas mãos pequenas e frias. Verenro, chamei. Minha pronúncia causou-lhe um sobressalto. Canaã, disse em um sussurro amargo. Era assim que me chamavam no inferno. Eu era criança, falei, e você era mensageira de minha avó Rebeca. Você nos contou uma história que nunca esqueci. Mas você foi assassinada, Verenro. Eu estava lá com minha avó quando a trouxeram de volta. Vi quando enterraram seus ossos. Você voltou mesmo do mundo dos mortos? Houve uma longa pausa. Por baixo dos véus, sua cabeça inclinou-se para a frente e ela disse: sim. Passado um minuto, porém, disse: não consegui escapar. A verdade é que estou morta. E continuou: é muito estranho encontrar um fantasma daquela época aqui, neste casarão às margens do rio. Diga-me, você também está morta? Talvez esteja, respondi, sentindo um calafrio. Talvez esteja mesmo, pois um vivo não faz esse tipo de pergunta, nem suporta a dor da verdade sem o consolo da música. O morto compreende. E perguntou: conhece o rosto da morte? Sim, falei, lembrando-me das sombras em forma de cão presentes em muitos nascimentos. Ficavam ali, à espreita, ávidas e pacientes ao mesmo tempo. Ah, disse. Com um único movimento, levantou o véu. Seus lábios eram perfeitos, mas o restante do rosto estava despedaçado e coberto de profundas cicatrizes. O nariz quebrado, dilacerado, as faces caídas e retalhadas. Os olhos eram duas pedras leitosas. Parecia impossível que alguém tivesse sobrevivido a tamanha destruição. Estava saindo de tiro com uma garrafa de corante púrpura para ela, para a avó. Amanhecia, e as cores do céu eram tão lindas que teriam encabulado todas as tendas coloridas de Manly. Estava olhando para cima quando me atacaram. 3 homens, 3 cananeus iguais aos outros, imundos e ignorantes. Não disseram uma palavra, para mim ou entre eles. Arrancaram-me a bolsa e a cesta. Despedaçaram-nas e depois se voltaram para mim. Verenro começou a balançar-se para frente e para trás, e sua voz ficou monótona. O primeiro me tirou ao chão, no meio da estrada. O segundo rasgou minhas roupas. O terceiro levantou sua túnica e veio para mim, e veio para cima de mim. Esvaziou-se dentro de mim. Eu que nunca antes havia dormido com um homem. E depois cuspiu no meu rosto. Verenro prosseguiu sem interrupção. O segundo veio por sua vez para cima de mim, e como não conseguisse uma ereção, começou a me bater, amaldiçoando-me por ser a causa do seu fracasso. Quebrou meu nariz e arrancou vários dentes da minha boca. Só quando me viu toda ensanguentada é que se excitou o suficiente para fazer o que queria. O terceiro virou-me de bruços e arrebentou-me por trás. E riu em seguida. Verenro parou de balançar
e endireitou o corpo, ainda ouvindo aquela risada. Fiquei deitada, o rosto na terra, enquanto os três permaneciam de pé à minha volta. Pensei que fossem me matar e acabar com minha agonia, mas em vez disso, aquele que antes ria, agora gritava. Por que você não chora? Onde está a sua língua? Talvez você nem seja mesmo uma mulher, pois não tem cor de mulher. Tem cor de merda de cachorro doente. Quero ouvir você chorar, e aí vamos ver se é uma mulher ou um fantasma. Foi então que eles fizeram comigo o que você pode ver. Não preciso explicar. Vereno baixou o véu e voltou a balançar o corpo enquanto continuava. Ao som dos primeiros passos, deixaram-me entregue à própria sorte. O cachorro de um pastor encontrou-me onde estava estirada. Logo atrás veio um menino que gritou ao me ver. Ouvi quando teve ânsia de vômito e pensei que fosse fugir. Mas não. Cobriu-me com seu manto e foi buscar a mãe. Ela aplicou compressas em meu rosto e ungüentos no meu corpo. Afagava minhas mãos cheia de pena e manteve-me viva sem jamais pedir explicações. Quando estava certa de que eu sobreviveria, perguntou-me se deveria dar notícia do ocorrido em Mangri, pois havia reconhecido os farrapos da minha roupa. Respondi-lhe que não. Disse que meus dias de escrava haviam terminado, que meus dias de aturar a arrogância de Rebeca estavam terminados, que meus dias de Canaã estavam terminados. Tinha um único desejo: voltar para casa e sentir o aroma do rio e o perfume da flor de lótus pela manhã. Disse-lhe que desejava ser considerada morta em Mangri, e ela fez com que fosse assim. E explicou. Cortou os chumaços de meu cabelo e colocou-os dentro de minha bolsa, junto com minhas roupas e alguns ossos de carneiro. Mandou o filho à cidade, onde ele encontrou um mercador que ia para Mangri e que informou a avó sobre a minha morte. A mulher de Canaã deu-me um véu e um cajado e levou-me até Tiro. Lá, procurou uma caravana que ia para a terra do grande rio. Aceitaram-me em troca de uma reis de seu rebanho e a promessa de que eu iria entretê-los com canções e histórias. Os mercadores levaram-me para Foi lá que um cistro veio parar nas minhas mãos. E agora estou aqui com você, com Canaã de novo em meus lábios. Com essas palavras, virou o rosto e cuspiu. Uma cobra fugiu do lugar onde a cusparada caiu, e eu estremeci com rajada de vento gélido do ódio de Vereno. Poderia amaldiçoar toda a nação, não fosse pela bondade daquela mulher de Canaã. Meus olhos me haviam sido arrancados, por isso nunca vi seu rosto, mas a imagino radiante de luz e beleza. Na verdade, quando penso nela, vejo o rosto da lua cheia. Talvez ela estivesse espiando a culpa por algo errado que fizera. Ou talvez tivesse sido abandonada e alguém a acudiu. Ou, quem sabe, ninguém a socorreu quando precisou. Nunca perguntou nada, nem mesmo meu nome,
Salvou-me sem nenhum outro motivo a não ser a bondade do seu coração. Seu nome era a expressão da bondade. Tamar, a fruta que tanto alimenta. E Vereno voltou a balançar-se. Ficamos sentadas juntas em silêncio na hora que precede a alvorada. Por muito tempo. Quando ela falou de novo, foi para responder a uma pergunta que eu jamais pensaria em fazer. Não sou infeliz nem feliz. Não existe nada em meu coração. Não me importo com ninguém nem com nada. Sonho com cães de dentes arreganhados. Estou morta. Não é tão ruim assim estar morta. Os resmungos e os roncos dos músicos adormecidos interromperam as palavras de Vereno. São boas almas, disse, carinhosa, apontando para os companheiros. Nenhum de nós faz perguntas sobre o outro. Voltando-se para mim, perguntou: E você? Como aprendeu a falar a língua do rio? Sem hesitar, contei-lhe tudo. Inclinei a cabeça para trás, fechei os olhos e transformei minha vida em palavras. Em toda a minha existência, jamais havia falado tanto, nem por tanto tempo. E ainda assim, as palavras brotaram sem esforço, como se tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Fiquei surpresa comigo mesma ao lembrar Tabéia, ao lembrar Ruth, ao lembrar a cerimônia da minha primeira menstruação na tenda vermelha. Falei a respeito de Chalém e contei sem enrubescer com que paixão nos amávamos. Falei sobre nossa traição e sobre o assassinato dele. Contei-lhe sobre o pacto que Renefer fizera comigo, sobre os cuidados de Mérite e falei do meu filho com orgulho e ternura. Não foi difícil. Na verdade, era como se eu estivesse morta de sede e houvesse água fresca na minha boca. Disse, entre aspas, Chalém, e meu hálito ficou limpo depois de anos de repulsa e amargor. Chamei meu filho de Bar Chalém, e lá se foi aquele velho aperto em meu coração. Pronunciei o nome das minhas mães e tive certeza absoluta de que estavam todas mortas. Apoiei o rosto no ombro de Vereno e molhei sua roupa com minhas lágrimas em memória de Lia, Raquel, Zilpá e Bilá. Todo o tempo, Vereno assentia com a cabeça ou suspirava e segurava a minha mão. Quando enfim sosseguei, ela disse: Você não está morta. Sua voz revelava um certo pesar. Você não é como eu. O sofrimento está aceso em seu coração. A chama do seu amor é muito forte. Sua história ainda não terminou. Sua história ainda não terminou, Diná. E ela disse o meu nome com o sotaque das minhas mães. Não Dener, a parteira estrangeira, mas Diná, a filha muito amada de 4 mães. Vereno afagou minha cabeça, que repousava em seu ombro. O quarto começara a clarear com os primeiros sinais da alvorada. Adormeci recostada ali. Quando acordei, ela havia partido.
Passada uma semana, Remosê partiu em companhia de Car, que viera de Mênfis a caminho de Cush. Remosê levou o venerável mestre ao jardim para sermos apresentados, mas ele praticamente não deu importância à mãe plebeia de seu aluno favorito. Depois que se foram, fiquei refletindo sem compaixão se um homem com tanta idade sobreviveria a uma viagem tão longa. E aqui paramos. Passamos até dos 30 minutos. Mas nós vamos entrar agora no capítulo 3 dessa sessão, dessa aventura, dessa história tão linda de Anita Diamond, A Tenda Vermelha. Então, nos vemos no próximo vídeo, ok? Fiquem bem, um grande e afetuoso abraço. Até mais ver.